Quem roubava Deus era o sacerdote, não era o povo. E hoje o sistema religioso fala que o povo rouba Deus. Uma pessoa tirar a vida de outra pessoa é lícito para você? As pessoas que eu conheço que nós abandonamos o sistema religioso, nós somos vacinados disso. É que assim, Aí você pega uma pessoa assim, simples... você, em se tratando de... Vou usar essa mesma abordagem, né? Em se tratando de produto, o seu produto é muito melhor, né? Inclusive, porque você transformou um produto, né? Você criou um produto. Que não existe pecado, você pode fazer o que você quiser. Não fui eu que criei, foi o Cristo. Foi Jesus que criou isso. Peraí. Existe pecado segundo a Bíblia, então o debate já acabou. Agora sim, eu lamento demais. Parabéns, você ganhou. Não é questão de ganhar, cara. Você não tá entendendo que eu tô sendo não vivo de sistema, eu tô sendo tão filho, generoso com você, você não tem ideia como eu tô sendo generoso com você. Ó, vamos lá. Eu não sei aonde o senhor congregou, o senhor falou duas instituições aí que são muito sérias. Falar pra mim que quadrangular é séria? Eu conheci a divisão da quadrangular e peguei pessoas lá tirando pastor armado. E no vídeo de hoje, o debate saiu totalmente do controle que o pastor César Cavalcante precisou intervir ao vivo, pois um ex-pastor que se diz estar fora do sistema tentou defender que não existe pecado, mas foi refutado na hora. Seja muito bem-vindo ao canal Poder da Palavra, o melhor canal de corte cristão do YouTube. Já deixe seu like, inscreva no canal para mais vídeos como esse e participe da nossa interação nos comentários. Bora pro vídeo. O que eu vejo é que tá todo mundo fazendo como faziam lá nos templos. E aquela mulher samaritana lá, sabe? Aí as pessoas estão tentando aí explicar a apologética da hermenêutica de um livro. E as pessoas falam, gente, dá para eu ser amado? Eu não dou dízimo, eu vou pro inferno? E ensino esse negócio do dízimo, que é outra grande mentira, porque o dízimo, em Malaquias, me fala que é pecado, falando de pecado, que é pecado não dá dízimo. Tá? Malaquias, capítulo 2, eu tenho um vídeo, gravei logo no começo do meu canal, chama Merda na Cara. Dízimo, merda na cara, é bíblico, que Malaquias vai lá e fala, quanto a vós, ó sacerdotes, esse é o mandamento que vos dou, como deixasse de fazer. Quem roubava Deus era o sacerdote, não era o povo. E hoje o sistema religioso fala que o povo rouba Deus. É um fardo muito grande para se colocar na costa. O que dízimo tem a ver com o nosso debate aqui? Vamos lá, vamos lá. O que dízimo tem a ver com o nosso debate aqui? Vamos lá. Maurício, você veio para defender que pecado não existe, certo? Existe, uma pessoa tirar a vida de outra pessoa é lícito para você? Paulo, vou responder com Paulo. Paulo diz o seguinte: existia a lei mosaica com 613 preceitos, certo? Aí Jesus vem e fala assim, olha, eu sou o fim da lei, agora é graça, certo? Agora é graça. As pessoas na época, lá que estava na época, eles diziam o seguinte, porra, agora eu posso fazer tudo, já que eu não tenho lei, porque o fardo da lei era muito pesado, tinha que circuncidar, não podia... Mulher, sempre as mulheres, tá, né? Minha pergunta? Aí, eu vou responder. Aí o que acontece? Paulo fala o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você está debaixo de leis, de autoridades. Eu não sirvo o sistema religioso. Eu não sirvo. Mas eu não adultero, eu não prostituo, eu não bebo, eu não fumo. Eu pago meus impostos. Eu levo uma vida regrada, de 62 anos de idade, cuido da minha família, cuido de mais de 10 famílias hoje. E a minha pergunta é, a pessoa que tira a vida de outra, é normal, então ele não é um é pecador, normal. não é um pecador. Não é normal. Agora, as questões... Mas por que não é normal? Que você não está quebrando regra nenhuma para você? Não é normal. Uma pessoa não pode matar outra. Por quê? Com base em quê? Por que não? Mas com base em quê? Por que tirar a vida? Mas com base na Porque sua... socialmente não está certo. Peraí, mas com base no que você sente que não está certo, é isso? Não. Qual a lei que rege isso? Bom, as leis sociais... Que veio da Bíblia. Mas que veio da Bíblia. Em todos então, mas os a pessoa que comete esse crime, você não pode considerar essa pessoa como pecadora? Ela vai para o inferno? Então, isso é um outro ponto. Mas primeiro, vamos lá. Essa pessoa, ela é uma pecadora? À luz da Bíblia, a verdade da Bíblia, ela é um pecador. Mas eu não estou falando com a Bíblia, estou falando com você. À luz, a pessoa que tira a vida de outra pessoa. Essa pessoa cometeu um crime hediondo. Essa pessoa não é uma pecadora?
Na visão da igreja, ela é uma pecadora. Mas eu não tô falando que é a igreja, tô falando Sim. com você. Então, na sua visão, a pessoa um que tira criminoso. a vida de outra pessoa... Ele é um criminoso. Ele é um criminoso. E vai pagar por tudo que ele fez. Ok, e essa pessoa tá cometendo pecado? Tá cometendo pecado. Então- Tá errando. Então existe pecado, né? Mas a palavra pecado significa transgressão. Então, ela tá cometendo uma transgressão, Uma né? transgressão. Então existe Certo? pecado. Os preceitos morais vieram de... Então, é que você veio defender que pecado não existe. Mas agora você tá desfalando o que você tá falando. Não, certo? pecado... Porque aí, A nesse caso, ele forma- cometeu ela quebrou um preceito, ela cometeu um crime, quebrando preceitos. César, E se ela quebrou um preceito e cometeu um crime, isso é um pecado. tá, vamos lá. Vamos fazer uma história. Vamos criar uma historinha aqui. Uma mulher casada, com 2 filhos, marido trabalhador e tal. Essa mulher tem um deslize, um desejo sexual. Certo? Aí se envolve lá sexualmente com uma pessoa. Ela acabou de cometer o ato, certo? Subiu no ônibus, voltando para casa, o ônibus tombou e ela morreu no ônibus. E vamos Qual lá. o pecado que ela cometeu? Qual o destino dessa mulher? Fala para mim. Só Deus pode falar. Só Deus pode falar. Então, O se destino. só Deus pode A falar, como igreja, que nós podemos criar aqui na Terra um preceito dizendo que isso é pecado e isso não é mas pecado? o fato de nós só não criamos Deus, um mas o fardo fato muito de grande? o fato de só Deus julgar, porque vamos no que nós concordamos, só Deus julga, certo? Sim. Ok. O fato de só Deus julgar não significa que não exista transgressões. Mas Existe transgressão, só a que Deus pergunta- é que vai julgar. a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte: o que? Porque você sabe o que ela passou no ônibus, se ela se arrependeu? Você sabe que. Então você não sabe. Então A só Deus vai julgar. transgressão existe. O que eu estou dizendo é que existe uma franquia no Brasil, no mundo, que é muito fácil de montar. Chama-se Jesus. Se o cara monta uma franquia, são 52 mil CNPJ de sistema religioso no Brasil. 52 mil. Eu pergunto para você, quantas dessas pessoas estão preparadas para cuidar desse povo na rua? Eu não digo nem que 3%. O peso, o O que fardo... ele está preparado no seu O cabeça? fardo que se coloca no ombro, porque o sistema ele tem três pilares. O sistema tem 3 pilares. Então, mas não é um assunto. Medo, culpa e ganância. Irmão. Se você tirar o medo do sistema, ele não mantém em pé. Então a pessoa tem que estar lá sempre sobre o fardo do medo. E onde eu me afastei é o seguinte, que trocando o medo por amor. Trocando medo por amor. Então, mas quando você troca o medo por amor, o pecado deixa de existir? O pecado deixa de existir. O amor Então, é a pessoa supremo, que o amor mata é a outra perfeito. não cometeu mais pecado. Oi? Então a pessoa que tirou a vida da outra não cometeu mais pecado. Se ele se arrependeu, você acabou de dizer, se ele se arrependeu, 1 minuto depois. Então, aí ele continua sendo pecador. E daí? Só que agora arrependido. Arrependido, Então, e daí? mas você está tirando o pecado da equação, e quando você tira o pecado da equação, então vira uma anarquia, né? Porque Pastor. uma pessoa pode tirar a vida da outra e tá tudo bem. Pastor, É isso assim que você defende? pastor, Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E convém Ele, tirar a vida- ele dividiu exatamente aí o que é Estado e o que é espírito. Certo? O que é nascido de amor, ele pode até errar, mas ele é nascido de amor. Ok. O que eu estou vendo hoje, o que eu vou voltar a discutir aqui, é que pecado, ó, vamos falar aqui, ó. Pecado. Certo? Pecado não é nada mais, nada menos que um produto bom para poder passar para as pessoas. Uma pessoa vem falar para mim de pecado, ela não me pega. As pessoas que eu conheço que nós abandonamos o sistema religioso, nós somos vacinados disso. É que assim, em se Aí você tratando, pega uma pessoa porque, assim, simples... você, em se tratando de... Vou usar essa mesma abordagem, né? Em se tratando de produto, o seu produto é muito melhor, né? Inclusive, porque você transformou um produto, né? Você criou um produto. Que não existe pecado, você pode fazer Não o que fui você eu que quiser. criei. Não fui eu que criei, você- foi o você- Cristo. Foi Jesus que criou isso. Peraí, quem mais falou de inferno na Bíblia? Jesus Cristo. Isso, aonde era o inferno? Dá o texto para mim, por favor. Bom, Pega o irmão, texto. Te dou Mateus vários, 10, te dou Mateus Mateus 10, 10, 28. Geena, do lado de fora da muralha de Jerusalém, Esse é um deles, Ele mas só fala tem mais Geena. 5 tipos. ele fala de Geena. Você fala grego? Tá? Você fala grego? Não, não falo. Então, Geena, que você fala Geena, é um deles. Mas fora Geena, você tem Hades, fora Geena e Hades. Hades vem da mitologia Fora, grega. isso, fora Vem lá de... Isso, fora de Hades vem de
de Zeus e Cronos. Fora Guiena e Hades, você tem o Sheol. Fora Guiena, Hades e Sheol, você tem o Meneleon. Sheol é túmulo. Não, Sheol não é túmulo. O Sheol não é túmulo. Sheol definitivamente não é túmulo. Porque túmulo é Kever. São outras palavras no texto original. Então veja, a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Então, quando você fala assim, é um produto, você criou um produto, inclusive muito mais atrativo, né? Porque não tem barreira nenhuma, não tem que fazer nada, então... Fosse chamada a liberdade do Evangelho, não volteis ao jugo da escravidão. Então, mas a verdade do Evangelho não está baseada na lei de Cristo? Entendeu? Mas por que Paulo falou que nós somos livres? Que ele levou cativo o cativeiro? Porque, exatamente, nós somos livres. Agora, as pessoas pegam um texto temporal... Esse texto é temporal. Qual? Tá. Muitos textos que estão ali são temporais. Qual? Fala o texto certo? Temporal. De Geena, que era... Bom, lá no Geena, a Bíblia diz que o bicho nunca morre. Não temporal? Morre porque os que eram condenados pela lei eram jogados lá, era jogado cal em cima deles. Então, mas o texto diz assim, ó. E as pessoas que estavam vendo o filho morrer lá, esse choravam. Mesmo texto diz assim, ó. Esse mesmo texto diz assim, não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Defina a alma para mim, pastor. Bom, tem várias possibilidades de alma. Defina a alma. É um eu imaterial que não depende do seu corpo físico. Isso é alma. Então eu entendo, minha visão. Nós entendemos, né? Eu falo nas pessoas. Alma, nós temos 3 níveis. Corpo, alma e espírito. O espírito volta para Deus, o corpo é o pó. Alma é sentimento. Alma é emoção, alma é do Deus psique. A alma sobrevive à morte do corpo? A alma não sobrevive, acabou, não há esquecimento, não há nada. Como você faz com o texto que eu estou citando? Que Jesus diz assim, não temos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. A tradução foi transformada inteiro, foi feito com Constantino, bom, lá no ano 312. Eu não estou no debate, eu posso citar o texto grego, mas aí não precisa de tradução. Mas seguramente, eu posso ler aqui o texto quantas vezes for preciso, tudo, mas o que Jesus Cristo disse é que a alma, a psique ali, resiste à morte do corpo. Isso é uma mentira de Jesus? Então a alma que tem sentimento, vamos ter sentimento, vamos ter tudo do lado. Quem está decidindo como sentimento aqui foi só o senhor que falou, que alma é sentimento. Entendeu? Porque então, o texto de Eclesiastes 12:7 fala: o espírito volta para Deus e o corpo volta ao pó. Então esse texto é mentiroso, então a Bíblia mente. Então, vamos lá. O texto diz assim, ó, eu não sei se isso vai adiantar. Kai me peites apoton apoketenon ton soma, que é corpo, tente psichen me dinaimon. O que ele está dizendo é o seguinte: não tenham medo da pessoa que destrói, daqueles que destroem o soma, o corpo, mas não conseguem destruir a psique, que é a psique, que é a palavra alma. Entende? Então, Jesus Cristo, ele está dizendo que o corpo tombando não significa que a alma deixa de existir. Então, na teologia de Jesus, é diferente da sua. Pelo menos é o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Pastor, eu vou dizer um pouco da minha experiência para você. Mais de 3.000 famílias de drogados. Mais de 3.000. Perder tudo que eu tinha, que eu construí uma vida estável, perder tudo com 36 anos, comecei minha derrota. E minha derrota começou porque eu não aceitava o que estava lá, o status quo. Com 40, me levantei. Com 40 anos, me levantei. E ainda fiquei alguns tempinhos ainda tentando andar no sistema, não consegui. Formei meu canal, falei de Jesus. É que o senhor acabou de falar agora para nós, está gravado, que com 40 anos o senhor morava na rua. Eu morava na rua. Mas como o senhor se levantou? Com 40 anos eu comecei. Com 40 anos eu me levantei. Morando na rua. Exatamente, do zero, do nada. E sabe o que o sistema falava para mim? Que eu havia pecado, que eu estava usando droga, que eu tinha adulterado. Eu não tinha feito nada disso. Eu me reconstruí. Então, mas assim, aí, eu não posso falar sobre as suas mágoas. Eu não é mágoa, pastor, é experiência. Então, experiência. O que acontece? O que eu vi foi a frase que eu aprendi lá no catolicismo, lá atrás. Que é uma frase que não está na Bíblia, mas está em Paulo, 1 Coríntios. Então tá na que ele Bíblia. fala assim: o amor não é amado. E eu vejo hoje que as pessoas tentam discutir e tentam explicar para uma pessoa aí fora
sabe? A apologética da hermenêutica da vinda de Deus, quando algo não se explica. Amor não se explica, amor não se define, amor não se... Sabe? Okay, e hoje lá. o sistema abandonou o amor. Pra ficar Diego. claro. Abandonou. Pra ficar claro. O sistema religioso, amar, irmão, sabe o que é amar? Amar, eu falei isso lá na escola da minha filha, que tem 1 ano e 10 meses. Eu tenho filho de 40 anos, eu tenho filho de 36 anos, neto de 20 e uma filha de 1 ano e 22 meses. Eu falei pra ela, amar é uma vela. Tá certo. Amar é uma vela, Ok. porque ela ilumina, Maravilha. ela aquece Vamos lá, e ela ó. deforma. Diego, tá Só, contigo. só pra ficar claro, vamos lá. O debate acabou, não tem mais debate, porque ele mesmo já derrotou a tese dele. Ele disse, com a boca dele, que a terra há de comer, a luz da Bíblia, ela é pecadora. Então, a luz da Bíblia, o debate é, existe pecado segundo a Bíblia? Então, o debate já acabou. Agora, sim, eu lamento demais. Parabéns, você ganhou. Não é questão de ganhar, cara. Você não tá entendendo que eu tô sendo Não vivo de sistema, eu tô sendo filho. tão Eu vivo de generoso com você, trabalho. você não tem ideia como eu tô sendo generoso com você. Ó, vamos lá. As suas mágoas, as suas Eu não dores... tenho mágoa, eu tenho experiência. Vamos Mágoa lá. tem o pessoal que vive dentro do sistema. Eu não tenho mágoa, muito pelo contrário, eu tenho história. É que assim, ó... É o deixa- meu maior patrimônio. Eu deixa não eu te tenho falar. patrimônio de empresa, eu tenho patrimônio Calma, de história. calma. E eu fui levado Calma, lá irmão, pra ter a calma. história que eu tenho. Calma, irmão. Deixa eu te falar. É um termina, diálogo. Diego. Eu É um tô di- tendo um diálogo. Não, o senhor tá Mas monopolizando. Você tá falando pra mim que eu tenho mágoa. Eu não tenho mágoa nenhuma. Vamos lá. Se eu fosse um mago, eu teria um frustrado As aí, suas- um perdido, um frustrado, um homem que não teria vencido Calma, na jovem. vida. E eu venci na Calma, vida. irmão. Calma. Vamos lá, ó. Certo? Ok. Magoado é as pessoas que não Irmão, entendem. Ô, calma. Maurício, você vai deixar ele falar Você ou vai não? deixar eu falar? Pois não. Então É, vamos lá, Vamos lá, pode ó. falar. As suas experiências, vou colocar assim, negativas, eu lamento por elas. Nós aqui Não lamentamos. precisa lamentar, foram muito boas. Não foram negativas, foram positivas. Então vamos lá. A sua experiência, Positivas. seja lá como o senhor queira colocar, a Sim. sua experiência não pode balizar a igreja. A sua experiência, ela não fala pela universalidade do corpo de Cristo. Pelo fruto Não, dessa é que árvore. é minha vez de falar. A minha experiência é diferente da sua. Sim. A minha me tirou do lixão, lá em Camaçari, na Bahia, no bairro do Parque Satélite. Tem um lugar chamado Pinho. Conheço Pinho lá. é um pinhal. Conhece, então sabe do que eu tô Conheço. falando, polo petroquímico. Conheço. A igreja de Cristo me tirou de lá. Me tirou de lá. Então a minha experiência, graças a Deus, é maravilhosa. Então a sua experiência não pode se sobrepor à minha. A sua experiência foi dessa forma como o senhor narrou aí, eu lamento, mas a minha e de milhares de pessoas foram boas. O senhor falou sobre a questão do amor e etc. E sobre drogados. Muitas igrejas mantêm centro de recuperação. Eu conheço o pastor Anderson Dias, que é um pastor que faz um trabalho sensacional na casa. Recebendo Calma, verbas jovem. de ONG. Calma, Recebendo jovem. verba de ONG do governo. Calma, Eu sei jovem. como Calma, funciona. amigo. Mas, calma. Calma, Fui amigo. 20 anos trabalhando. Calma, amigo. calma, Vamos vamos lá. lá, O conclui. pastor Anderson Dias faz um trabalho maravilhoso na Cracolândia. Inclusive, ele não recebe verba. Ele vende perfume para manter o trabalho dele. Pastor Anderson Dias, quem quiser pode buscar aí no Google. Eu não ganho R$1. Eu não ganho R$1. Eu prego em várias igrejas. Eu nunca cobrei, nunca combinei valor. Eu nunca cobrei, para pregar, tô falando pregar o evangelho. Eu nunca cobrei um valor. Eu não ganho R$1. Eu não ganho R$1 de igreja nenhuma, eu não sou sustentado por nada. Eu tenho o meu trabalho secular. Então esse discurso do senhor, desculpa, amigo, não vai colar comigo. Não vai colar comigo. Eu prego o evangelho por amor, para prostituta, para homossexual, para quem for, para rico, para pobre. Esse discurso do senhor de que nós somos segregacionistas, etc., não vai colar. Se a sua experiência... Então, de novo, eu volto a repetir aqui. Eu não sei aonde o senhor congregou, o senhor falou duas instituições aí que são muito sérias. Tá, eu conheço as duas, conheço ambas, sei que são sérias, conheço por dentro, sei que são instituições sérias. Toda instituição tem seu problema, tudo bem, mas eu conheço, sei que são sérias. Mas a sua experiência, o problema é que o senhor veio aqui para apontar para nós a sua experiência, que o senhor chama de positiva, não me importa. Mas a sua experiência, meu irmão, não baliza a minha, não baliza do pastor César, não baliza do irmão que está aqui, não baliza dos nossos ouvintes. Então, assim, o senhor não pode impor que a sua experiência, que a igreja é assim, porque na sua experiência foi assim, porque faltou amor. Meu irmão, eu não sei como o senhor define amor. Eu não sei como o senhor define amor, o senhor falou que é uma velha, etc. Mas o que Paulo chama de amor, ele fala em 1 Coríntios 13, ele diz assim, eu passarei a vos mostrar um caminho mais excelente. Paulo diz que o amor é um caminho, ele chama de caminho mais excelente, é uma escolha, é um caminho que você trilha. Isso é o amor. O amor que a igreja trilha é o amor de atender o órfão, a viúva, o necessitado. É esse o amor que a igreja trilha, é isso que eu vivo na minha vida, é isso que a maioria dos cristãos vive. Ok. Pregar, irmão. Pregar e ter uma instituição para falar é diferente de viver, tá? Isso é verdade. É diferente de viver, certo? Porque uma coisa, a própria Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore,
certo? Eu sei bem o que é um sistema, eu sei, eu vivi lá dentro. Falar pra mim que quadrangular é séria? Eu conheci a divisão da quadrangular e peguei pessoas lá tirando pastor armado. Gilson Berigo, Sorocaba, tá? Ele montou a igreja na Jornada do Estado. Eu tava lá no dia e outras igrejas, certo? Por poder, sabe? Fazem horrores. E o senhor sabe disso, eu não vou entrar no mérito aqui. Mas se existe um pecado, quem peca primeiro é o sistema, certo? Eu acho que quando você vive em amor, não tem pecado. Isso eu estou dizendo. Amar acima de tudo, certo? Então, eu volto a dizer o que Francisco de Assis dizia, embora seja católico. Ele falava assim, o amor não é amado. E hoje, nós estamos vendo Mateus 24, né, que estamos falando que o amor de muitos esfriará. E já esfriou lá atrás, porque isso é temporal. E vai sempre acontecendo de ciclo em ciclo, certo? Pessoas viraram produtos. Jesus virou produto. Gente, cadê o amor? Para encerrar, pastor César, eu costumo dizer na minha palestra, coloca-se o pai no asilo, não faz filho e leva o pet para passear no shopping. Tá bom. Vamos lá. É o mundo de hoje. Olha só, esse discurso emocionalista, apelativo, e eu vou dizer aqui, agora você dura até baixo, não é a proposta do debate. A proposta do debate é o que a Bíblia diz. Agora, o irmão, ele veio aqui na condição de juiz, julgar a todos nós que somos cristãos, que professamos a fé em Jesus Cristo e que nos reunimos como igreja, pela experiência que ele teve, que ele relatou aqui, que morou na rua e que isso, aquilo, outro, não sei o que lá. Pela experiência dele, ele quer julgar todos nós. Ou seja, o nosso amigo aqui está tomando o lugar de Deus, se colocando no lugar de Deus. A proposta é... Irmão, ofende dizer que o amor não é amado? A proposta... O sistema fica ofendido com isso mesmo. Quando tem um mendigo lá no fundo da igreja. Isso é envenenamento do poço. Isso que o senhor está falando aí é envenenamento do poço. O senhor está envenenando as pessoas antes de debater a sua tese. Quando o senhor vai para um debate, o senhor tem uma tese. O senhor vai defender uma tese e vai atacar a tese do oponente. Você vai rebater a tese do oponente. O senhor não precisa envenenar o poço. Dizer que eu sou do sistema religioso, que nós somos do sistema religioso, que nós não temos amor. Não estou fazendo isso, estou respeitando todos. O amor não é o que o senhor define que é o amor. Quem ama não é quem o senhor acha que ama. As coisas não são do jeito que o senhor acha que é. O senhor disse que a Bíblia é a palavra de Deus, depois não é, depois é de novo, não sei direito. Mas isso aqui, irmãos, é isso aqui que define o certo ou o errado. Não é o que eu acho, não é a minha experiência, é o que está aqui, ó. É o que tá aqui. Eu não preciso disso aí para fazer certo e errado. Que bom que o senhor não precisa disso aqui para fazer certo e errado, então faça o certo. Então, faça eu o faço certo. Mas quando o senhor diz que isso daqui fala algo ou não fala, o senhor tem que provar. Tá aqui, prova. O senhor disse que Jesus, o senhor falou aqui no debate, que foi Jesus quem ensinou essa anarquia de viver sem existir pecado. Mostra para mim onde foi que Jesus disse que não existe pecado. Tá aí, levou cativo o cativeiro. O que isso tem a ver com pecado? Acabou com a morte. O senhor sabe o que é cativeiro? Você sabe o que é cativo? O cativeiro era a lei que tinha de Moisés. Meu amigo... Que veio lá de Akenaton, que era do politeísmo. Quer entrar um pouco em filosofia e história? Meu amigo, o senhor não sabe nem do que o senhor está falando. Sei muito bem. O senhor não sabe nem do que o senhor está falando. Cativo... Deixa eu explicar pro senhor. Cativeiro. Isso é uma linguagem hiperbólica de guerra. Cativeiro era quando alguém era levado. Um povo, por exemplo, Israel foi levado cativeiro pelos babilônicos. Israel foi cativo pelos egípcios. É quando um povo era levado por outro povo. Mas ou seja, ele está falando do lugar disso. Bom, a verdade é a seguinte. Tá bom. Eu creio no amor. Eu creio que eu tenho meu canal, falei de Jesus lá, né? .com, no YouTube, que tem mais de 1.200 vídeos, minha trajetória, minha história está lá. E eu creio no amor. Agradeço pelo debate. Mas aí o senhor veio defender que não existe pecado, mas assumiu que existe, né? Não, no caso. Não, existe a transgressão. Eu falo que o pecado virou um produto para poder oprimir as pessoas. Então tem transgressão. Tá? E para poder manter as pessoas sob controle. Porque você coloca medo, culpa e ganância. Põe medo nas pessoas, faz elas se sentir culpadas, depois tenta trocar o dízimo e a oferta por prosperidade delas. A pessoa que cometeu a transgressão que eu citei, que tirou uma vida, ele é culpado. Sim. Certo? Vai pagar pela lei. Isso. Ele tem que se sentir... Se ele se arrepender, ele vai ser salvo, mas vai pagar 30 anos de cadeia. É verdade. Ele tem que se sentir culpado? Isso é problema dele. Então é culpa, né? Sim. Então você também trabalha com a culpa. Mas sai da culpa dele. Agora, o que eu digo pra você, pastor, veja bem, o que eu tô dizendo é que medo, culpa e ganância é produto. Medo, culpa e ganância é produto. Não existe pregação
dentro do sistema, que fala assim, você está liberto, você mais o diabo, irmão, mais Satanás. Oh, parece que o pessoal serve mais ao diabo que serve a Deus. Então vamos lá. Parece que o líder central caiu do céu. O tema do nosso, o tema do no céu não entra pecado, mas tem um diabo que pecou lá. O tema do debate. O tema do debate que você foi convidado é se existe pecado ou não, mas está saindo daqui dizendo que existe sim, existe transgressão. O pecado não existe. Da forma como o sistema religioso coloca, não existe. O senhor falou que é pecado. É que assim, você não está debatendo com o sistema religioso. Você está debatendo com duas pessoas. Então, debatendo com duas pessoas e falando do sistema. Então, o pecado é transgressão. A transgressão é pecado. Só é transgressão porque quebrou uma regra. Se não quebrar uma regra, não há transgressão. Então, mas daí eu vou pro inferno. Aí vai ter um diabo lá, me cutucando o resto da vida. Não, o diabo não fica no inferno. O diabo queima. Vai queimar no inferno como se a alma queimasse, mas o corpo volta ao pó. Como é que queima a alma? Então, tudo isso tem explicações... Zeus explicou bem isso na Odisseia dos Deuses lá. Tudo Diz isso... de Homero. Chama-se Ilíada de Homero. Ilíada. Ilíada de Homero. Tá bem explicadinho lá. E lá não tem falas de Zeus. Não sei se você já leu a Ilíada de Homero, mas lá não tem falas de Zeus. Mas o Hades foi criado com que jeito? Zeus em cima, o Hades é o deus do submundo. Mas isso é mitologia grega, não é Bíblia. Mas foi transferido para cá. É que assim, a mitologia grega, ela é 300 anos antes de Cristo. A documentação bíblica tem mais ou menos uns 2.300 anos antes. Então isso aí é uma incongruência. Você está cometendo uma incongruência. A linha do tempo que o senhor está desenhando não se prova. É só pesquisa, dá um Google aí. Quando é a Ilíada de Homero, quando é o texto de Moisés. E aí você vai perceber que o texto de Moisés tem 2.300 anos antes. Matemática, não tem que discutir.